Quando eu entrei, Felipe, esse setor ele tinha um em torno de 1 milhão de faturamento. Eu saí de lá e eu deixei 28 milhões de Meu faturamento. Deus. Mas, bom, A moça chegou para mim, trabalhava comigo e falou assim: Olha, vou te dar um relatório para você fazer que ninguém sabe fazer. E aí eu acho que aí agora você não vai se dar muito bem e é capaz de ser mandado embora. Então eu falei: Que relatório que é esse? Quando eu vi o relatório, eu falei: Nossa, eu achei uma mina de ouro, vou brincar. Eu fazia dashboard, aqueles relatórios lindos, maravilhosos, eu trabalhava com isso. Aí eu falei, quer saber? Achei uma diversão. hoje nós vamos receber uma convidada inspiradora, Maxione, fundadora da Lifecare, uma das empresas de distribuição de medicamentos mais respeitadas do Brasil. Então prepara que vai ser um episódio muito especial. Mais do que empresária, a Maxione é uma mulher de fé, de oração, de propósito. A sua jornada mostra que não existe limites para quem decide persistir, acreditar e confiar em Deus. Então, neste episódio, você vai descobrir como transformar desafios em degraus de crescimento, o segredo por trás de construção de negócios, de referência, o poder da fé, né, e do brand pessoal para impulsionar uma trajetória, conselhos para mulheres que querem empreender e vencer. Então prepare-se para uma conversa que inspira, emociona e fortalece a tua caminhada. Edgley, Victor, Márcia, minha querida amiga, eu quero pedir uma salva de palma para receber essa convidada especial, Maxione, hoje no Centralcast. Seja bem-vinda, minha amiga. Eu que agradeço pelo convite, estou muito lisonjeada de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, da minha história para poder inspirar e colocar para frente aí muitas mulheres, né, com edificação através desse testemunho. Que alegria falar contigo, gente. Olha, trazer a Maxione aqui é um milagre. Hoje os planetas se alinharam aqui. E eu fiquei feliz de ter esse episódio. Eu não quero perder esse episódio por nada. E como nós estamos ao vivo, gente, ao vivo é a segunda vez do Centralcast que eu entro ao vivo, Max. E ao vivo às vezes falha um botão aqui. Então deixa eu só conferir, Victor. Confere se está aqui para mim, bota aqui no retorno que eu quero ver as perguntas também. Não deixe de gravar também aqui nos nossos equipamentos. Grava ele aí, pelo amor de Deus, que depois eu não posso perder esse episódio por nada. Que eu creio que esse episódio, Max, vai inspirar muitas mulheres que eu conheço que estão na França, na Alemanha, brasileiras que estão vindo de fora e que não podem estar no Brasil. Então estão usando esses momentos aqui para estarem mais pertinho do Brasil, sentir esse calor e vão ser inspirados. Então tá gravando na nossa máquina, né, Victor? Bota aqui para mim depois no retorno. Gente, enquanto eu vou conversando aqui com a Max, a gente vai olhando aqui os bastidores. Max, eu vou começar aqui conversando contigo, nossa equipe vai ajustando ali, mas como é que foi a infância da Maxione em Caravelas, Bahia, e quais valores daquela época você carrega até hoje? Eu vou esquecer da empresária, da Lifecare hoje aqui em Alphaville, o sucesso que ela é. Não, mas vamos começar com a Max lá de Caravelas, da Bahia. Conta um pouquinho dessa história, quais os valores que ficou dessa época lá? Bom, eu nasci em Caravelas, né? Sou a filha mais velha de 4 irmãos. E eu posso dizer que eu nasci num lugar muito feliz. Ah, tu é a primogênita. Eu sou primogênita. E eu posso dizer que a Bahia, ela me ensinou a ser uma pessoa alegre, a ser uma pessoa positiva. E os meus pais, eles de origem humilde, sempre trabalharam muito duro, né? E assim, o meu pai, ele sempre me colocava, por ser a primogênita, na frente da mesa para fazer orações, né? E me dar a palavra. Né? Ele sempre me dava a oportunidade de dizer algo que era Ah, os teus importante pais já eram naquele. cristãos, já eram Na tementes. verdade, sempre foram cristãs, né? Mas são católicos, Sim, criam em Cristo, mas mas eram sempre nos colocaram ali como imagem e semelhança de Cristo, né? Que tinha que eram seguir esses tementes a Deus. princípios. Sempre tementes a Deus. E ali o que eu aprendi com eles é que tudo que você trabalha com determinação e com amor, tudo flui. Desde que você tenha uma direção de onde você quer chegar e que você acredita em você, você vai e conquista aquilo que você determina. E o que te impulsionou a vir para São Paulo? Porque tu me falou que veio bem jovem para São Eu Paulo. cheguei em São Paulo, eu tinha 13 anos, né? 12 para 13 anos, estava terminando o colegial. E o meu pai que veio para cá primeiro, né? Então, ele veio, ele é mecânico, trabalhou aqui. E aí ele, depois que se estruturou, aí acabou trazendo a família.
E eu, assim, tive uma sorte muito grande em São Paulo. Então, eu sou muito grata a São Paulo. Amo muito São Paulo Chegou aqui porque com com 13, 14. 13 anos. E aí fui fazer aqueles cursinhos, né, que a gente faz de menor aprendiz. Fiquei 4 meses e consegui trabalhar numa empresa multinacional. Então Uau. foi assim, Isso muito como bacana. jovem aprendiz, Como como... jovem aprendiz, com 14 anos já estava trabalhando aqui em São Paulo. Pelo que eu entendo, então, tua família era de origem humilde, né? Sim, E veio para São Paulo para buscar uma vida melhor, buscar uma sim, estabilidade, exatamente. mas que tinha muita fé, tinha muita garra. Muita vontade de vencer. E como é que foi, assim, a escassez, esse período de escassez, E assim? uma coisa que é importante que você perguntou que meus pais sempre me deram, assim, eu vou conseguir te dar os estudos. Eu vou te ensinar que através dos estudos você pode ir Uau. e conseguir chegar onde você quiser. Então meu pai falava assim: eu posso não te dar muita coisa, mas eu vou fazer de tudo para que você estude. E eu sempre quis estudar mesmo, né? Então, isso sempre despertou em mim querer sempre ser melhor a cada dia, Como é que né? foi para ti, assim, para lidar com o medo, com a transição? Porque vem para, né, totalmente diferente de uma cidade Eu mais não queria vir interiorana. para cá porque a vida lá era muito boa, era confortável, era alegre, né? Com a família lá. Então, a família toda, tanto do meu pai como da minha Ah, mãe, foi são uma... baianos, né? Então, a gente veio para cá meio que deixou um pouco as origens lá e a família, que isso também dói um pouco quando você vai para um lugar diferente, né? Mas eu acredito que, assim, São Paulo mostrou um outro horizonte para gente. Mostrou um universo de oportunidade que se você quer, se você batalhar, você consegue. Nossa. Diferente que a gente via lá na Bahia, né? Então, na Bahia era muita escassez, né? Então, aqui a gente viu um mundo de oportunidade. E foi isso. Eu consegui trabalhar aqui em São Paulo muito rápido mesmo. E engraçado que eu já comecei meu primeiro trabalho trabalhando numa diretoria de marketing, numa empresa multinacional. É, já E tivesse ali, o pezinho no... Então, o brand da empresa da Life Care, que é e ali sucesso hoje, já tem essa origem. Verdade. E ali as pessoas perguntam assim, mas quais são as pessoas que inspiraram você na sua vida profissional? Eu lembro que com 15 anos, eu vendo um diretor americano, eu via como que ele se portava com as pessoas. Que não importa o cargo que você tá, que você é respeitado da maneira com que você trata o faxineiro a um diretor parceiro seu. Então, eu aprendi ali que quanto mais alto você está, mais você tem que servir, né? Então, aquilo para mim foi uma grande experiência, né? Uau. Mas naquela época eu nem imaginava que eu ia ser uma empreendedora, né? Eu só estava aprendendo a ser líder e como trabalhar no meio das pessoas, porque hoje você tem que aprender a servir, Mas né? olhando o teu perfil comportamental com a tua chegada aqui em transição, né, de estar num lugar feliz, não, mas eu preciso de estabilidade financeira, então vamos correr desse sonho. Estou te, assim, traçando o teu perfil, né, estudando esse case de sucesso para entender essa tua trajetória. Eu já vejo muita autenticidade assim, em ti. Quando eu te conheci, assim, eu vi uma pessoa muito enérgica, e eu fico estudando os padrões de sucesso, sabe? Eu sou assim fascinado por estudar padrões que prosperam. E como é que foi assim nas tuas emoções? Tipo, tu falou que tinha um pouco de privação financeira, tinha, né, era uma família humilde. Dentro do teu psicológico, assim, não afetava isso? Porque eu vi que tu tinha uma Não, identidade muito... Eu tô vendo que tu não. tinha uma identidade muito sarada. Essa questão de onde eu estou e o ambiente que eu estou nunca me impediu de sonhar e de querer e almejar. Não te deu complexo, assim, de Não me deu nenhum inferioridade? Ah, eu complexo, sou né? pobre, E cheguei assim, aqui, sou, sei exatamente, lá... sou nordestina Nossa. e Tu assim, tinha essa convicção na tua tinha essa identidade? convicção. Porque, para mim, somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Desde aquela época, é engraçado, Felipe, que algo que movia em mim, às vezes eu não sabia explicar. Hoje, com o entendimento da vida cristã, que hoje eu sei que é Deus. Então, Deus já Nossa. trabalhava em mim num espírito de liderança muito forte, que assim eu falei, meu pai já enxergou isso porque ele me colocava para fazer oração da família, meu pai me colocava para falar uma palavra construtiva para os meus irmãos quando a gente jantava, e eu cresci com aquele espírito de que eu podia ser Uma diferente. identidade muito sarada. Exatamente. Engraçado que nas mentorias, vou botar bem direcionado aqui para ti, nas mentorias e treinamentos, uma das maiores dificuldades que eu tenho é ativar a identidade. E eu noto assim, olhando para ti, eu fico estudando padrões, né? Então, Edgley, tu viu que 14 anos, sai de Salvador, lá de uma cidade interiorana, vem para São Paulo, mas a tua identidade parece que não...
complexas que às vezes, por exemplo, eu já cheguei em rodas aqui que eu falei assim, meu Deus, será que isso é para mim? A gente sente assim, será que não é o meu nicho? Eu acho que é crise na identidade. E isso talvez, não sei se tu vê, que isso pode ter sido um diferencial para Maxione, que chegou aqui menina, para empresária que ela se tornou. Lá atrás, eu sempre percebi esse dom de transformação que eu tinha. Porque eu sou uma pessoa, para quem me conhece lá atrás, muito determinada. Então, quando eu me proponho alguma coisa, eu tenho que conseguir. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, todas as vezes que eu me propunha a fazer algo, eu falava assim, eu não vou fazer porque é para fulano ou porque é para ciclano, eu vou fazer porque eu quero fazer para mim. Eu quero fazer da melhor forma para eu saber e confirmar que eu consigo. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, que eu não ia fazer para o outro me achar melhor, eu ia fazer para mim, para cada dia mais eu entender que eu era capaz, que aquela autoafirmação que eu sentia de que tudo que eu tocasse, que eu trabalhasse, eu iria prosperar, sabe? E é engraçado, Felipe, que no decorrer da minha vida profissional, o tempo se passou, eu fui trabalhar numa empresa onde eu trabalhei muito tempo e eu passei por todos os setores da empresa. Eu saí da operação, eu fui para a qualidade, eu fui para o financeiro, eu fui para o Com que idade comercial. isso? Isso eu já devia ter ali uns 20, quase 30, Dos 20 e 14 de pouco. jovem aprendiz, tu nunca parou de trabalhar, de estar Nunca no... parei de Mas trabalhar. então tens uma formação forte dentro de empresas, de todo esse processo Muito, muito, empreendedor. muito. Quando eu comecei a trabalhar na área de seguros, eu comecei trabalhando na operação, né? É engraçado que quando eu saí de uma empresa que eu comecei com os 14 anos, eu saí já de lá com um patamar já elevado, porque era uma empresa onde eu entrei na diretoria, como jovem aprendiz, mas já saí de lá com um patamar ganhando um salário que um pai de família não ganhava naquela época. Olha E não só, me deslumbrei, né? pé E no ali chão, ajudei meus guerreando. pais a comprar o terreno aqui em São Paulo. Nós fomos Nossa, morar nessa casa que depois construímos pequenininha, né? Uma casa pequenininha. Depois a gente foi crescendo, crescendo com as oportunidades que a vida foi dando. E eu saí dessa empresa com um cargo elevado e depois eu acabei tendo que recomeçar na minha vida, porque eu tinha tido um filho, né? Eu tive meu filho. E na minha gravidez, o pai dele faleceu num acidente, quando eu estava grávida de 6 meses. nossa, Então que ali foi um choque. pouco difícil, porque eu fiquei grávida e depois para eu retomar no mercado de trabalho foi muito difícil. E aí eu comecei a trabalhar como atendente de telemarketing numa empresa de seguros. Olha só. E ali eu falei assim, Senhor, vou recomeçar de novo. Não tinha ainda também esse entendimento da palavra, da presença, mas já tinha a presença dentro de mim. E ali eu recomecei, naquela época da minha vida, Felipe, as pessoas pensaram assim, será que ela vai conseguir psicologicamente? Porque foi um abalo, né? Meu E eu Deus. lembro que eu tinha um chefe, um diretor, que ele falou assim para mim, eu vou te dar vários dias para você descansar, Max, porque nossa, a gente está muito assim, né, com compaixão da tua Ficaram história. condoídos E aí eu pela... falei assim, Imagina, tu tava com quantos enterrei meses? ele 8 no meses. domingo, e aí na segunda-feira eu liguei pro meu chefe e falei assim, você gosta de mim? Você quer me ajudar? Então você me encha de trabalho, porque vai ser isso que vai ser bom para mim. E ali eu trabalhei bastante, Felipe. Trabalhei muito, muito, muito. Muito grata a essas pessoas que me ajudaram naquela época. Saí de lá, fui trabalhar na área de seguros, por causa da minha situação com filho. Não tinha tempo para poder escolher, né? Então aí eu fui trabalhar nessa empresa, que eu era operadora de telemarketing, mas já tinha uma formação, porque eu já tinha feito faculdade de administração. E ali, em 2, 3 Imagina, meses, a mulher era uma em, potência é, de movimento. em 2, 3 meses eu me candidatei. Sabe essas vagas de recrutamento interno? Aí as pessoas olhavam, quem é você? Ah, tem fulano, tem cicrano que vai competir com essa vaga. Aí eu falei, perfeito, eu vou e vou mostrar o que eu sei fazer. E aí eu consegui, Felipe, foi onde eu comecei a minha ascensão profissional. Era uma empresa de seguros, não sei se muita gente conhece, mas era a USS, aqui na Alameda Tocantins. Eu entrei lá como um atendente, né, trabalhando 6 horas. Em 3 meses eu fiz um recrutamento interno, virei supervisora. Saí de lá, essa empresa foi comprada,
né, que era uma assistência para o Bradesco Seguros, né, na automóvel, né, toda essa linha de seguros. E eu saí, essa empresa foi migrada para uma outra empresa também, multinacional, que comprou toda essa operação. E nós fomos para lá. E lá era tudo novo, um sistema diferente, né? Uma empresa, acredito que hoje a Europe também tá, a Europe Assistance, que foi a empresa que eu fui trabalhar, é uma empresa multinacional. Lá eu saí da operação, fui supervisora de qualidade, fui coordenadora do financeiro, fui gerente de rede de prestadora, área de cadastramento. Trabalhava ali com 18 mil prestadores para cadastrar a nível Brasil e Mercosul. E ali eu só fui... Você tinha uma sede de vencer muito grande. Eu vejo até hoje essa sede. Então é a tua identidade sarada. Eu vejo que tu tem uma identidade muito sarada e uma sede. Eu sempre tive uma força de vontade assim que eu... Essa força que eu não entendia de onde vinha, mas eu sabia que eu tinha, né? E hoje eu vejo que assim, Deus ele escolhe pessoas, sabe? Ele coloca pessoas assim, lá de cima ele olha e fala assim, olha, eu vou te confiar essa situação. Os pequenos Davis. Às vezes a gente passa por batalhas na vida que eu poderia ter desmoronado ali várias vezes. Só que Deus ele acredita tanto na força que a gente tem, mais do que a gente, né? E realmente ele dá força pra gente. Ele fala, ele acredita, ele é o primeiro que aposta na gente. Né? Fico olhando um padrão de sucesso, Max. Eu vejo pessoas talentosíssimas, talvez muito mais do que a gente. E talvez o senhor vê nós essa capacidade de não desanimar, de não desistir. Indesistíveis, os improváveis, mas que não desistem. Né? Eu vi que tu teve uma persistência. Então é muito bom conhecer a tua história, porque quem vê a Life Care hoje, a nível de Brasil, talvez não conhecia esse teu lado, essa história de garra, de trabalho e de aperfeiçoamento também. Exatamente. E assim, Felipe, é engraçado que eu não entendia muito bem o trabalhar de Deus nessa empresa, sabe? Porque eu começava numa operação e aí eu deixava tudo perfeito. Quando estava tudo perfeito, a diretoria me colocava em outro setor que estava totalmente bagunçado e desestruturado. E aí eu ia lá, deixava lindo. E eu falava, Senhor, eu tenho o dom mesmo de colocar as coisas, né, em ordem. E quantas testemunhas eu tenho sobre disso, né? A Edna que está aqui é uma testemunha viva que viveu comigo isso. A Edna já era parceira tua dentro dessas empresas. Lá, já nessas empresas. Olha só. E acompanhou todos esses setores que eu saí. A Edna, assim, gente, para quem está me assistindo, falar nisso, estamos ao vivo, Victor, me bota no retorno aqui para me ver o pessoal, que depois eu quero pedir para eles mandarem perguntas também. Não, é que eu não consigo acessar, tem que botar direto aqui no canal. Estamos ao vivo, se conseguir botar aqui no canal. E aí a Edna é uma amiga de quase 30 anos da Maxione. Então, por trás dessa empresa, que é a Life Care, né, do sucesso que a Maxione é no Brasil e agora indo para o exterior, né, tem uma equipe de valor, pessoas valorosas, e ela é uma amiga de 30 anos que está com ela nessa jornada. Para vocês que estão acompanhando ao vivo, gente, depois vai estar lá editado, tal, na nossa página, mas vocês podem mandar perguntas, interagir, eu vou estar aqui no chat. E ela era amiga, então vocês, antes de estar contigo hoje na empresa, já estavam contigo lá nessa jornada de outros nichos também, de outras empresas. Sim. E é engraçado, Felipe, que minha vida sempre teve altos e baixos, né? Nessa época eu tive uma ascensão tão significativa na minha vida profissional e eu pude ter tudo que você pode imaginar de uma vida muito bem confortável, né? E ali, do nada, eu fui desligada da empresa, porque quando mulher chega num determinado cargo de liderança, eu acho que surge um pouquinho de ciúmes, né? Podemos dizer assim. E quando as pessoas percebem que você é ameaça, elas se juntam para que você não vire mais essa ameaça. Em tudo isso na vida, né? Quando tivemos um caso aqui recente que Bom, não vou entrar nessas polêmicas. Murmurador aqui. Não, mas eu vi recentemente dentro do... parte, né?
Faz parte do Não, seu eu até posso crescimento. citar, porque eu sei que depois o pessoal que foi curioso, no caso da Lagoinha, né, que diz que o André, dizem, eu não quero murmurar, mas diz que o André Fernandes cresceu muito e que agora foi tirado, tal, começou um novo ciclo. E eu comecei pensando realmente, às vezes, pessoas crescem, não adianta, até mesmo no segmento cristão. Então, quem dirá dentro de uma empresa? E Que aí tu é, viver exatamente. e aí tu é E desligada da aí eu empresa. saí dessa empresa e é engraçado, né, que assim, a minha vida, eu quase 10, 15 anos, eu trabalhei com seguros, né? Então eu não sabia fazer outra coisa, eu só sabia fazer isso. E aí eu tive a dificuldade de poder quando eu ia fazer as entrevistas nas áreas que eu já tinha conhecimento, as pessoas falavam assim para mim: "Nossa, mas você tem muito conhecimento. Nossa, mas eu não vou conseguir pagar esse salário aqui para você. Nossa, mas você vir para cá, você vai ter que ocupar O meu lugar." currículo assustava. Assustava. O currículo assustava. E aí eu percebi que o meu currículo assustava. E sabe o que eu tive que fazer, Felipe, para me retomar ao mercado de trabalho? Eu peguei da minha experiência de supervisor para cima e eu deletei do meu currículo. Aí, na época, meu companheiro olhou para mim e falou assim: "Mas como?" Falei: "Ué, se eu comecei do zero e eu cheguei na ascensão uma vez, eu vou Isso tu ainda chegar não, de não novo." quisesse empreender, tu fosse para Não, buscar uma vaga, um eu espaço. ainda não ainda Não tinha tinha ativado decidido a mente empreendedora. mas já estava Deus já estava trabalhando, viu? Deus já estava trabalhando. E eu, engraçado, eu falava assim: "Meu Deus, mas o Senhor me ensinou a trabalhar na operação, no financeiro, na qualidade. Mas por que tudo isso?" Né? Porque eu me perguntava, mas por que eu não parava no setor quando eu conseguia fazer uma equipe bacana, Deus arrumar te dava até. Aí eu experiência. ia lá e pulava para outro lugar e eu falava assim: "Um dia eu vou entender por que Nossa. que Deus está me fazendo aprender a trabalhar em todos esses setores." E vamos em frente. Saí dessa empresa, não conseguia me recolocar no mercado. E aí tive que refazer o meu currículo. Ficasse desempregada há quanto tempo? Eu fiquei, acho que 1 ano, 2 anos. Um ano. 1 ano. Um ano para dois Nesse desempregada. período de 1 ano para 2 anos, Jesus aí amado. eu conheci uma pessoa muito especial que falou assim: "Max, o que você gosta de fazer?" Aí eu falei assim: "Nas horas vagas, adoro cozinhar." "Mas o que tu faz de melhor?" Eu falei assim: "Pra quê? Pra que finalidade?" "Ah, não, eu tenho uma barraca de que vende pães na feira de Barueri, no Boulevard. Quer ir comigo fazer venda?" Eu falei: "Eu não sei fazer pão, mas eu sei fazer muito bem bolo." Aí ele: "Então vamos vender bolo." Aí, para passar num teste, para poder vender esses bolos na feira de Barueri, eu tive que fazer vários bolos, apresentar lá na Secretaria da Cultura. E aí fiz um banquete, as pessoas adoraram o bolo. Falou: "Passou, pode vir." E ali eu falei assim: "Meu Deus, vamos lá, né? Vamos vender bolo na feira." Então, com todo Porque aquele currículo, com todo aquele currículo, eu falei o assim: que que "Senhor, se passava é na tua isso que tu cabeça? colocou na minha frente, então vamos fazer." Então, foi um momento de privação financeira. Foi muito, Felipe. E assim, aquela pessoa que tinha tudo, um Nossa. poder financeiro aquisitivo, eu tinha que me reestruturar a fazer ou a mudar meu orçamento. Nos Tu acha que a contatos com fé as te dava pessoas. essa estrutura espiritual para Sempre, subsistir na luta, na sempre, dor? Felipe, porque assim, uma coisa que sempre me moveu era acreditar sem o chão para pisar e Deus fazer o chão. E ainda vou falar para você como que Deus foi fazendo esses chãos para mim, né? E ali, depois de 7 meses, Felipe, deu uma chuva em Barueri incontrolável. E eu trabalhava sozinha, das 6 às 8 da noite, não tinha ninguém para me ajudar. Às vezes eu pedia uma amiguinha ali para poder ir almoçar, né? Para poder ir no toalete, mas ali sozinho o tempo todo naquela feira trabalhando. E aí deu uma chuva, Felipe, mas deu uma chuva que destruiu a barraca. E aí eu peguei aqueles pedacinhos assim no chão e eu falei assim: "Senhor, de novo? O que está acontecendo?" Aí teve um rapaz do lado que olhou e falou assim: "Você vai voltar?" Aí eu falei: "Eu acho que eu não vou voltar." E ali eu voltei para casa e eu falei assim, não entendi também na época o que estava acontecendo. E ali depois Deus me falou assim: "Quando você insiste em algo que não é o projeto que ele tem para você, ele destrói tudo, ele deixa você sem nada para você não persistir no seu naquilo que não é da sua direção, não é o projeto dele para tua vida." E ali ele não deixou nada ficar inteiro para que eu pudesse falar: "Eu vou voltar." Destruiu tudo.
E ali eu voltei para casa e falei, Senhor, e aí? O que eu faço agora? Né? E aí foi quando eu tentei retomar o trabalho e eu não consegui. E aí eu falei, vou tirar todo o meu currículo e vou recomeçar. Meu companheiro na época falou assim, você vai ter coragem? Você fez administração, você fez FGV, você estudou tua vida inteira para recomeçar. Aí eu falei, porque tudo não estava no lugar. Tudo está dentro de mim. Então, quantas vezes forem necessárias, eu vou recomeçar e vou conseguir. E aí eu entrei numa empresa que hoje é minha concorrente na área de medicamentos para ganhar um salário, Felipe, que eu não pagava nem para o meu menor assistente quando eu era superintendente. Literalmente começasse lá de Literalmente. baixo. E aí, engraçado que era aqui em Alphaville, né? Eu tinha carro, era uma pessoa estudada, já tinha gerido já altas equipes de performance, já tinha contato com o cliente, já fazia parte comercial, já sabia de tudo. E sabe o que eu fui fazer? Fazer fechamento, pagamento de nota fiscal. E aí, na época, o salário que eu recebia, Felipe, eu não conseguia pagar nem o estacionamento do meu carro, que já era um carro bem bacana. Sabe o que eu fazia? Saía da minha casa às 6 horas da manhã, A tua esperança vinha ali ali era. pra gruta ali de Alphaville e ficava ali procurando uma vaguinha para colocar meu carro. E ali, eu e aquele carro, mas já ouviu tanta coisa que você nem imagina. E o que era a tua esperança que E acendesse dentro dessa ali, empresa? na época, eu só tinha certeza de que eu poderia conquistar tudo de novo. Que te fez, que tu podia escalar lá dentro, Mas crescer. eu ainda não tinha o entendimento cristão que hoje eu tenho, Felipe. E Tu ali, já tinha esse processo de conversão, assim, cristã, eu, protestante? eu sempre. Eu adorava o hino, né? Da igreja Os evangélica, louvores. os louvores. Aquilo me tocava de uma forma que nenhum outro lugar tocava. E aquilo me fascinava. E eu falava, eu quero ir para um lugar que eu sinta essa paz, esse louvor, porque onde eu estava eu não encontrava essa alegria, né? Essa presença. E aí, dentro dessas minhas idas e vindas para o trabalho, que eu saía de casa super cedo, eu deixava esse carro e às vezes eu chegava às 6 horas da manhã para achar vaga. E aí, ali eu sintonizei uma rádio. E nesse dia eu achei uma rádio que era do pastor João Ribe Palharim. E ali Deus me tocou na palavra da semeadura, da Nossa. fé, né? Que se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eu vou agir. Aí eu falei, Senhor, eu acho que eu tenho essa fé desse tamanhozinho de mostarda. Depois de 7 meses vendendo bolo, É, aí eu pegando numa empresa que não pagava estacionamento, uma Exato, palavra veio. exato, veio essa palavra. E eu falei assim, se eu acreditar, e se eu tiver essa fé desse tantinho aqui, o Senhor me honra? Aí eu senti no coração, ouvindo a palavra, que Deus falava assim, vai, Nossa. filha, vai. E ali, Felipe, daquele trajeto da gruta até o Residencial 1, que a igreja, a empresa era na frente do 1, A tinha gruta que tu diz dias, aqui do lado da a nossa gruta casa aqui aqui? do lado da Ah, nossa aquela casa, onde gruta. Deus hoje preparou a minha casa. Olha que você vê que mistério. E ali eu subia todos os dias para botar. Eu colocava meu carro, descia chorando, porque eu sabia o que eu ia enfrentar. Né? Era uma empresa assim que tinha um ambiente assim bem complicado. Tóxico que a gente chama. E assim eu sempre cuidei da minha equipe quando eu era gestora para atender as pessoas com amor. Né? A gente trabalhava com seguro e eu falava, gente, aqui a gente não vende nada, a gente trabalha com vidas. E às vezes eu fui para um ambiente que eu ouvia a forma com que se tratava as pessoas e eu ficava ali caladinha, né? E só ouvindo. Ali eu comecei a trabalhar, fazer as notas. E aí um belo dia a minha amiga que trabalhava comigo fechando nota, ela olhou para mim e falou assim: "Nossa, tem que ser inteligente, né? Você entra muda, sai calada, mas você é inteligente, né? Porque eu conseguia fazer tudo. Eu aprendi a fazer tudo, pô, mas eu já tinha sido uma gerente de financeiro. Como que eu não ia saber fazer um pagamento e um fechamento de uma nota? E ali eu trabalhava ali quietinha, já tinha meu notebook. E nas minhas horas vagas, sabe o que eu fazia? Eu ia pro Pão de Açúcar ver gente feliz. Eu ia pro Pão de Açúcar ver gente Se tu passou algum educada. Você esse acredita? treinamento de frequência, de lugar, de concentração, Muito. tu participou por algum treinamento? Isso era intrínseco, era empírico, que a gente chama, né? Que era teu mesmo?
Era meu mesmo. Olha só, E o Espírito Santo ali, te direcionava, era o teu coach. exatamente. E ali eu trabalhava ali o tempo todo ali, fazia meu trabalho muito bem. Só que as pessoas olhavam para mim, eu já conseguia, já me vestia bem, né? Porque eu já O tinha teu já uma padrão mental vestimenta. Meu já... padrão mental era diferente. E aí as pessoas olhavam, via aquela pessoa entrar com uma mochila da FGV nas costas. Aí eu tinha uma moça que trabalhava em importada, ela olhava para mim e falava assim: "Você é diferente". Tinha uma E unção já fluindo. aí eu falava, não, eu entrava muda, saía calada. Porque até então, como é que as pessoas iam saber? Porque eu entrei para uma vaga de assistente. Porque como é que eu ia falar que eu tinha todo aquele currículo? Ia ser uma ameaça para quem estava lá. Para que eu ia falar? Então eu estava muda e saía calada. Aí um belo dia, Felipe, Eles na não hora do sabiam de meu. toda a tua Não sabia formação, de da tua história nada, com outras de empresas. nada. Eles só sabiam que eu poderia ser no máximo uma Se supervisora. o José do Egito tivesse uma consultoria e não contava para os irmãos, não passava toda essa luta, Max. Então, e aí, um belo dia, a moça chegou para mim, que trabalhava comigo, e falou assim: "Olha, vou te dar um relatório para você fazer que ninguém sabe fazer. E aí eu acho que aí agora você vai, não vai se dar muito bem e é capaz de ser mandado embora". Eu falei: "Que relatório que é esse?". Quando eu vi o relatório, eu falei: "Nossa, eu achei uma mina de ouro, vou brincar". Eu fazia dashboard, aqueles relatórios lindos, maravilhosos, eu trabalhava com isso. Aí eu falei: "Quer saber? Achei uma diversão". Aí comecei a fazer os relatórios da empresa. E aí comecei com relatório de produtividade, absenteísmo, via quanto as pessoas podiam trabalhar, quanto que eu podia colocar de demanda em cima daquelas Era uma pessoas que espécie de estavam lá. auditoria, relatórios de auditoria da Isso. própria casa. E aí, como eu era do financeiro já há muito tempo também, fiz um relatório de quanto que eu vendia por dia, por mês, qual que era o medicamento, qual era a região, qual era a patologia, qual que era o laboratório, qual que era isso, qual que era aquilo. E ali, um belo dia, a gerente do setor passou por trás de mim e falou: "O que que você está fazendo?". Aí eu falei assim, virei para ela e falei: "Tá aqui, ó. Aqui tá toda a sua operação. Você só aperta o botão que você vê o que você quiser. Quanto você vende por dia, quanto você vende por hora, qual o estado, qual que é o seu principal medicamento, qual que é o laboratório, qual que é a Criasse tua todo um marca". sistema da empresa. Sistematizasse Exatamente. toda. E aí ela ficou eufórica, falou: "Não, isso aqui ninguém nunca viu isso aqui não. Onde que tu aprendeu?". Eu falei: "Eu sempre soube fazer isso". Aí ela achou lindo, arrumou uma reunião com a diretoria e foi lá mostrar o meu relatório. Chegou lá, ela não entendia como fazia. Aí ligaram lá na minha salinha, tava eu lá cheia de nota de um lado do outro, né? Sabe aquele filme do robôs? Que as pessoas ficam lá, Dá de lançamento. repente, tá, era eu no meio das notas, que ninguém nem me enxergava direito. E aí chegou a moça lá e falou assim: "Olha, tô te chamando lá na sala da diretoria". Aí eu: "Senhor, não fiz nada de errado, eu sou inocente, nunca fiz nada de errado aqui nesse lugar". Eu falei: "Então vou embora em paz, eu vou". Aí a moça: "Agora, né, minha amiga, super amiga, companheira, falou: "Agora que tu vai ser mandada embora". Aí eu falei: "Senhor, mas eu não fiz nada, eu vou na Jesus. paz do Senhor Jesus". Aí fui, chegou lá de longe, aquela sala imponente, eu já vi de longe os meus relatórios, os meus dashes. Aí eu falei: "Ah, então Ah, tava beleza, já nos slides já. agora eu sei o que que é". Aí eu entrei na sala, né? Tava lá toda a gerência da empresa, a diretoria, né? Diretoria de operações, vários gerentes, vários diretores. E aí eu entrei nessa sala, o diretor, posso falar o nome dele? Fica à vontade. Era o Carlos Papini na época. E aí ele entrou e falou: "Entra, se apresente". Aí eu: que é isso daqui? Que relatório é esse aqui? Como que você aprendeu a fazer isso?". Aí eu falei para ele, né? Com uma boa cristã, não vou mentir agora, né? Eu falei para ele assim: "Eu sempre fiz isso". "Mas como você sempre fez isso? Você é um assistente de faturamento. Então se apresente, levante e se apresente". Meu Deus, eu me tremi todinha, Felipe. Aí eu falei assim: "Senhor, então vamos lá. Para me apresentar, então vamos lá. Eu sou mãe, né? Eu sou mãe, sou formada em administração, em economia, fiz gestão empresarial pela FGV, já fui supervisora, coordenadora, supervisora, já fui gerente, superintendente e eu já trabalhei por uns 15 anos com o cliente que vocês têm aqui agora, que é o Bradesco". E aí ele olhou e falou assim: "Nossa, é o Máximos Meridius". Olhou para minha gerente e falou: "Você perdeu ela. Esquece. Nunca mais ela vai voltar para fazer nota. Você procura outra pessoa. Porque agora eu não sei nem o que eu faço. A gente tem uma joia, a gente tem algo que Viram nunca que se tinha viu muito aqui dentro". talento ali. E ali ele falou assim: "O que que tu quer fazer aqui? Porque eu não sei nem onde que eu te coloco". Aí eu falei assim: "Posso te pedir uma coisa?". Ele: "Pode".
Posso ficar onde eu estou e ajudar ela a fazer esse setor, o maior setor dessa empresa? Ele, como você quiser. Quando eu entrei, Felipe, esse setor ele tinha em torno de 1 milhão de faturamento. Eu saí de lá e eu deixei 28 milhões de faturamento. Meu Deus. Mas, bom, quando a gente olha a grandeza da tua empresa hoje, né? Eu tô impressionado que eu não sabia de toda essa trajetória, de esforço, de luta, de batalha. Que impressionante, Max. Alguém que, ou seja, meses antes estava fazendo bolo nas feiras aqui de Barueri, 7 meses lá, barraca quebrou. Foi na humildade, começando lá do chão da fábrica, digamos assim. E em 8 meses foi para 20. E aí eu 20 quantos milhões? 20 de 1 milhão? 28. Saí de lá que era mais ou menos 28 milhões. Nossa, impressionante. E o principal cliente chegava na empresa e falava assim, Max, vamos fazer isso? Max, vamos fazer aquilo? Aí eu virava e falava, não, mas você tem que falar com o diretor comercial. Ah, mas eu não conheço ele, eu conheço você. E aí o presidente falou assim, Tó, você tem todas as chaves desta empresa. Todas as portas. Você entra e sai por todas as portas que você quiser. Olha, Max, foram Quando eu quantos entrei, anos aí Eu dessa fiquei 3 anos nessa empresa. passagem rápida? Foi super rápido. E quanto aí, tempo ficou nas notas lá? Eu fiquei 3 meses na nota. 3 3 meses. meses na nota. Foi quando viram lá e eu saí Pediram de relatório. assistente e virei uma coordenadora. Uau. E engraçado que foi assim muito rápido. E assim, foi super tranquilo. E as pessoas olhavam, nossa, mas você realmente surpreendeu todo mundo, né? E daquele dia para lá, todo mundo queria saber quem era a Max da empresa que fez aquele relatório e que entrou como um assistente e que de repente estava virando uma coordenadora gerente. Em Nossa. 3 meses. Inspirou muitas Em 3 pessoas. meses. E aí eu saí de lá, né? Que eu acredito que novamente por ciúme, né? A gente, mulher, quando chega um patamar é muito Eu vi que tu difícil. sofreu bastante. Mas eu acho que. Muito. Lembra de José que a gente acabou de brincando aqui, né? Que José devia ter uma consultoria contigo. É normal que às vezes as circunstâncias que Deus usa para nos expulsar para nossa vitória. Porque toda vida que eu, tipo assim, eu me tornei deputado ou construí uma empresa, foi assim, sendo chutado por conspiração. Isso. Então eu acho que não é necessariamente, pode ser que seja. Porque tem esse preconceito talvez, mas é meio que natural um processo que Deus usa para nos expulsar. Essas pessoas aí, às vezes, hoje eu entendo assim, sabe? Não adianta você querer mal, às vezes, aquela pessoa que tá te fazendo mal. Ela tá sendo algo que tá te impulsionando. Sabe que sim, Ela faz parte da história. Porque se aquela pessoa não tivesse me chutado de lá, eu não tinha despertado. Porque Deus já tinha falado muitas vezes, eu te tenho por cabeça, não por cauda. Só que eu tinha medo. Eu falava, será que eu tô entendendo a mensagem direito? Não tinha medo. Então tu não tinha tido a coragem de iniciar o teu empreendimento. Exatamente. Todo esse talento construindo riquezas de empresas. E aí, quando eu saí dessa empresa, vários clientes me ligaram. E foi por conspiração, assim, por... O que está acontecendo com você? E já era a segunda que tu saía por uma conspiração, por ciúme. E eu falava, meu Deus, como é que pode? Eu chegava num ponto e acabava. E ali... porque tu era coadjuvante num processo, daí tu se tornou protagonista. Exatamente. E lá sempre tem um chefão com a caneta poderosa lá que tá ameaçado, né? Opa! E um setor que sai de 1 milhão, Maxione, para 20 e poucos milhões. Isso é de ameaçar a cadeira de qualquer CEO dessas diretorias lá. Quando falou, eu já vi a tragédia anunciada. Exatamente. E por isso que você fala, né? Quando você tem algo diferente, às vezes você não tem nada, você só tem boa vontade. Aquilo você não precisa ter nada. Você só precisa ter um sorriso e boa vontade. Já é o bastante para você arrumar vários inimigos. Verdade. Vários adversários. Com conhecimento técnico, tu tinha força de vontade. Exatamente. As pessoas se sentem ameaçadas. Muito. Não é nem pelo que você tem, é pelo que você pode se tornar. Eu lembro que eu falei, evidenciei que tu tens uma identidade. Quando eu te conhecia, assim, poxa, eu gostei. Sabe, o espírito testifica, sabe, aquela frequência positiva, aquela identidade, aí tu tem esse teu lado teu espiritual, que Deus te usa como uma profeta de Deus também, isso, né, faz a pessoa conectar, mas essa identidade, é um poder que te dá, sabe, e ela acaba atraindo, né, eu chamo de campo eletromagnético, semelhante atrai semelhante, e aí vai atraindo as bênçãos, claro que vai atraindo também ciúme, perseguição, a batalha espiritual à nossa volta se forma. Mas você sabe o que eu aprendi com essa questão de perseguição? Que as pessoas que te perseguem, que são contra você, se você olhar numa outra perspectiva, você vai entender que elas apostam mais em você do que você mesmo. Porque antes de você ser, elas já estão querendo te tirar, porque elas têm medo do que você pode se tornar. Elas acreditam tanto em você
que elas falam, não, eu vou ter que cortar Às vezes aqui. acredito mais em nós do que nós mesmos. Né? Aí aquilo ali já começou a me dar outro insight. Eu falei, não, então peraí. Se eu sair de todos esses lugares, porque as pessoas acreditavam mais em mim do que eu mesma, então eu tenho esse potencial. Foi ali que nasceu a mente empreendedora. Exatamente. Nossa, Max. E ali eu falei assim, quer saber? Acredita que se tu começasse antes, assim, se bem que ali tu conhecia um nicho, um processo, né, algo que tu frutificou muito, mas se essa mente empreendedora talvez antes tivesse, tu acredita que foi aquele tempo, ou talvez se tu tivesse esse despertar antes? Eu acredito que Deus fez do tempo certo, sabe por quê, Felipe? Porque ele, hoje, como empreendedora, eu ponho o chapéu do financeiro, da qualidade, do atendimento, entende? Então, assim, Deus me fez passar por todas as etapas da empresa, porque ele estava me preparando. Nossa. Ele estava me preparando, porque assim, eu ia encontrar dificuldade, porque ele já sabia que eu ia encontrar. Então ele falou assim, se tu não achar ninguém que te ajudasse, você vai saber fazer. Então, um empreendedor, ele é isso. Ele é o financeiro, ele é o compras, ele é o contas a pagar, ele é o contas a receber, ele é o comercial, ele é o chão de fábrica. Aqui eu tenho um desviado que reclama quando eu edito o vídeo, quando eu vou tomar ali. Viu, Victor? Quando eu fico me metendo no teu trabalho, eu sou pau pra toda obra. Então, nossa, Max, assim, polivalente, né? Eu acho que o empreendedor assim, é isso. Exatamente. E assim, o empreendedor, para também ter sucesso, ele tem que saber o que está acontecendo. Em cada setor. Conhecer os processos. Tem que conhecer aquilo que as pessoas estão fazendo. Porque não é só você saber para poder controlar. É você saber para poder inspirar. Porque quando as pessoas sabem que você sabe, por exemplo, ela é a presidente, ela é CEO da empresa, mas se ela tiver que atender um paciente, ela vai atender. Eu tenho o meu diretor que um dia, quando estava bastante ligação, eu peguei o telefone e comecei a atender. Aí ele falou assim, nossa, Max, que coisa bonita, né? Aí ele falou assim, por quê? Você gostou do jeito que eu aprendi? Os scripts eu sei de cor, porque eu fiz todos. Ele, não é isso. É que você é a dona da empresa e você desceu para ajudar a fazer o atendimento. Isso mostra também a tua humildade. Porque é tão bom quando você sobe e você cresce e você não esquece de onde você veio, sabe? Porque assim, liderando pelo exemplo, pelo que eu vi ali hoje, tu vem liderando. Antes de você conquistar qualquer honra, Felipe, Deus vai testar a sua humildade. Deus vai testar. Então, assim, muitas das vezes, por eu ter subido e descido, eu falava assim, Senhor, mas por quê, né? Eu subi, eu desci. Primeiro, que eu trabalhava para o homem. Então, Deus, ele me ensinou como que eu tinha que trabalhar para uma empresa que tivesse ele como principal, como sócio da empresa. Nossa. Tu acredita que na época que eu comecei a abrir empresa, uma das grandes dificuldades... E aí foi nessa transição que nasceu a tua empresa atual ou foi outro empreendimento? Não, foi nessa transição. Quando eu saí dessa empresa aí, que hoje é minha concorrente, eu não tive nem muito tempo de pensar. Os clientes me ligaram e falaram assim, Max, a gente não vai saber vencer você. Você que fundou isso aqui, você que ajudou o próprio cliente a montar essas operações. Porque eu tinha um envolvimento tão grande com o cliente que eu não só montava e prestava serviço para ele, mas como eu ajudava ele a crescer lá dentro também. E ele falou, mas tu me ajudou, como é que a gente vai viver sem você? Eu falei, não seja por isso. Eu estou abrindo minha empresa. Tu me cadastra aí como fornecedor? Deu um frio na barriga? Como é que foi essa? Não deu nada, coragem? Foi assim, foi dar uma loucura mesmo, tava com, sei lá, sabe? Quando você toma a decisão, você fala assim. Aí depois você fala assim, meu Deus, o que eu falei? Mas agora já foi. Pode abrir tua empresa que nós vamos te cadastrar. Olha só. Um dos principais bancos. Hoje nós temos lá como cliente, a Edna não me deixa mentir. E hoje a gente ainda permanece com esses clientes. E assim, e tudo na vida, sabe, Felipe? O nome já era esse, Life Care? Já era Life Care. E tudo na vida, assim, você faz e você conquista porque você gera confiança nas pessoas. Nossa, porque no dia a dia, quando você trabalha, você não tem só que entregar resultado. É aquilo que assim, você se colocar no lugar do outro, né? Então, às vezes, você brinca no trabalho, mas as pessoas sabem com quem pode confiar. Elas sabem quando apertar o calo, quem é que vai resolver? Quem vai fazer de tudo para tentar te ajudar. Uau. E isso gera um elo tão forte entre as pessoas, entre as conexões, que foi isso que me fez perdurar com os meus clientes. Porque eles têm a convicção de que é a Max que está fazendo.
Não é ninguém. As pessoas compram de quem confiam, né? E pelo que eu vi, se estabeleceu uma relação de confiança com o teu profissionalismo, com o teu carisma pessoal também, com a tua personalidade. Exatamente. E isso, na minha empresa... Então a Life assim, Care, digamos, poxa, ela nasceu muito grande, com clientes, ela né? nasceu com clientes grandes, pequena, né? Porque ela teve que se estruturar com o sistema. Eu lembro que eu falava assim, Senhor, até quando eu fui arrumar o espaço no escritório aqui nos 8 do Forte, a primeiro local que eu fui, eles falaram assim, não aprovaram. Aí eu falei, Senhor, preciso de um lugar, né? E aí a corretora me ligou e falou assim, Max, achei um espaço para você. Aí eu, e como que é esse espaço? É classe A. Eu, nossa, tu vem aqui? Eu falei, vou. Aí o meu companheiro na época falou assim, mas tu não conseguiu aprovar o outro, que era mais simples. Você acredita que vai conseguir esse? Eu falei, se eu não acreditar que pode dar certo, nunca Eu vai vejo um dar. favor de Deus muito grande na tua vida, né? E E essa aí tua... eu volto e falo para assim, porque eu não tinha chão para pisar. Eu não tinha. Eu só falei assim, uma coisa que eu falo, né, as pessoas, na minha vida cristã, eu sempre usei muita palavra. Eu sou uma pessoa de oração e eu falo assim, Senhor, eu quero que o Senhor me dê uma direção. O que o Senhor quer que eu Nesse faça? período que tu falou que orou, descendo para a empresa, começando lá tal, tu teve uma jornada de fé. Foi ali que nasceu esse teu fervor? Foi ali que Porque, nasceu gente, a meu Max, fervor. eu te falei, eu conheci ela, não conhecia empresário. Eu vi uma pessoa, uma pessoa que vai orar no monte. Nem sabia da história dela. Depois ela me contou, depois da oração do monte, eu cheguei em São Paulo. E a pior solidão que se sente, Edgar, já te contei, né? Aquela solidão no meio de multidão. Fui na Lagoinha, 20 mil pessoas, e eu querendo assim, sei lá, comer um salada com alguém, conversar. Cheguei aqui agora, tô sem era nem beira. E foi a Max que a minha esposa conheceu. A babá dela no parquinho, assim, minha patroa vai orar. Então eu vou. O dia mais frio de São Paulo, lá e vai nós, cheio de jaqueta, o Senhor, me dá uma direção. Daqui a pouco veio essa mulher, profeta, gente, profeta. Olha, Deus tem um projeto, e Deus usou ela assim com uma palavra profética. E aí nasceu, e aí até então me assusta, porque eu sou a quarta geração de uma família cristã, que viu Deus, que viu grandes sinais, mas às vezes é igual Moisés, né? Vê a sarça queimando, mas não ouve. Quando ele ouviu, teve um negócio. E quando eu te ouvi assim, eu já tinha uma convicção, mas te ouvir Deus trabalhou, Deus usou a tua voz. Então, e eu vi que tu, assim, começou essa fé recentemente, né? Tipo, nessa transição que tu falou que ouviu no carro louvor, ouviu a palavra do grande semente, aí começaste a ter essas experiências com Deus dentro da tua empresa, então. Porque eu tô vendo um favor de Deus muito grande já te guiando. E ali eu tinha uma sede da palavra tão grande, Felipe, tão grande. E aí quem hoje vai visitar a minha empresa sabe que tem uma Bíblia em todos os andares, assim. Em todas as recepções tem uma Bíblia. Porque as pessoas às vezes vêm e falam assim, mas por quê? Eu falei assim, porque é a minha direção. É onde eu busco a minha parte resposta. do nascer dessa grande transição da tua empresa. No dia que eu fui ver esse espaço lá no 18 do Forte, Deus falou assim, vai, pode Glória ir. a Deus. Eu sou contigo, seja forte. Que era esse espaço chique do E nível que a tua empresa hoje. Exatamente. E deu certo lá. Foi super certo. Eu fui ver num sábado, no domingo a corretora falou, já tá tudo certo, é só você falar que sim. Olha só. E aí eu precisava dessa documentação, de um espaço, né? De tudo que tem um escritório normal para poder continuar com os meus cadastros ativos. E eu só falei assim, falei, Senhor, não tenho como pagar, mas é sim. Se o Senhor falou que é para mim isso, eu vou prover. Nós estamos nesse espaço já há 3 anos. A empresa em novembro agora vai fazer 4 anos. Qual é o maior diferencial da Life Care hoje? Eu sei que tem a tua pessoa lá que é um leão no favor de Deus, em carisma, em dedicação, em profissionalismo, mas se tu dissesse assim, não vou nem espiritualizar, qual é o maior diferencial da Life Care hoje? Por que ela é essa potência no Brasil? A gente faz tudo lá com muito amor, né? Uau. E uma coisa diferente que eu falo para todo mundo, eu falo assim, as pessoas aqui, elas não vão receber só um medicamento para poder curar o corpo. Ela vai receber um medicamento que foi orado, que foi consagrado, que foi dispensado por alguém que orou e falou, Senhor, leva amor, leva paz para essa pessoa. Né? E as pessoas que entram dentro da minha empresa, eu faço questão de que ela conheça que é uma empresa cristã. E que não é só o dinheiro que elas vão conseguir. E que se elas precisarem de uma palavra, elas vão ter para edificar a vida delas, né? E eu costumo ouvir assim dos meus funcionários, falar, nossa, a sua empresa, você entra aqui, você sente
um ambiente muito acolhedor, uma paz, né? A Edna, recentemente, ela falou, amiga, eu vou falar para você, que coisa linda que você fez aqui. E eu falo assim, é a presença, porque eu chamo todos os dias a presença para estar nesse lugar, né? Eu oro quando eu chego, eu oro quando eu saio, eu oro as A finanças. Bíblia diz que quando liga na terra, é ligado no céu. Consagrou é uma palavra de ordem, né, no mundo quântico Exatamente, espiritual. Tem exatamente. uma pergunta aqui, Max, ó. Muitos empreendedores deixaram para depois a organização, mas você destacou justamente a gestão de compra, de venda. Como desenvolver essa visão? Bom, vamos lá, né? Eu acho que o viés do financeiro na minha veia, né? Que eu trabalhei muito no setor financeiro, eu tinha uma responsabilidade muito grande de entender o que aquilo iria, como que aquilo iria me gerar lucro. E olhando o cenário da empresa, através de relatórios que eu sempre vi, eu sempre busquei ver oportunidades, né? Uau. E ali, eu posso dizer que assim, hoje a empresa, ela tem uma filial no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, porque olhando em relatório, eu sabia onde estava o meu principal público. Então, olhando a gestão de tempo e custo, eu falei, eu vou abrir uma filial aqui, eu vou abrir uma filial ali, porque eu vou estar próximo dos meus pacientes, eu vou conseguir entregar mais rápido, eu vou gerar lucro com a questão de transporte e eu vou conseguir também, por questões de impostos, eu vou ter melhores condições para poder pagar os Pensa em impostos. tudo, em Então, logística, em cada quando detalhe da você operação. olha, o importante é assim, você desenhar Impressionante. toda a sua operação e você planejar onde eu tô, para onde eu vou e onde eu quero chegar, né? E assim, é impressionante que também quando você coloca as coisas na mão do Senhor, ele vai abrindo a tua visão muito forte. E assim, ideias que ninguém Uau. nunca teve, você vai ter, né? Então, assim, eu posso dizer que eu tinha, assim, Deus me fez passar por experiências que me deram essa visão, né? Por isso que eu falei pra você, era engraçado como eu tinha passado por tantos setores da vida, por altos e baixos, que eu falava assim, mas por quê? Porque o empreendedor passa por altos e baixos. Ele tem que saber confiar que um dia tá assim, mas outro dia vai dar certo. Ele sabe lidar com Ele dores, né? sabe Com o dia lidar da, com da dores. E adversidade. outra, eu falo para os meus funcionários, todos os dias você pode ter a opção, como funcionário, de acordar triste e de achar que não vai dar certo. O empresário nunca tem essa opção. Ele, todos os dias, ele tem que levantar e falar, vai dar certo. E se não der do seu jeito, você vai acreditar que é porque vai dar muito melhor lá na frente. Nossa. Então, é essa visão que eu passo. E assim, procura sempre organizar, procura sempre ter conhecimento daquilo que você não tem, né? Às vezes gera medo, mas você vai com coragem, você vai aprender. E assim, ser empresário, ser um líder, você tem que ser, você se renuncia para muita coisa. Então, enquanto o mundo está achando que você está diferente, você só está querendo fazer algo diferenciado na vida das pessoas. Aproveitando esse gancho, tu acha que esse diferencial foi o que fez a tua empresa ser uma referência nacional, que teve essa explosão a nível de Brasil e... Sim, eu tenho certeza. Porque foi, primeiro, o direcionamento de Deus. Na minha trajetória no início, uma das grandes dificuldades para quem não tem investimento, né, que começa do zero, é você achar fornecedor. E ali, quando eu ia para fornecedor, eu falava, eu preciso comprar, assim, porque medicamento oncológico é um absurdo. Medicamento oncológico importado é um absurdíssimo. A Então, maioria eu acho que é importado, né? então assim, você tem que ter um aporte muito alto, né? E as pessoas precisam muito confiar em você. Nossa. Tinha lugares que eu ia e falava assim, quem tá por trás de você? Quem é teu sócio? As pessoas perguntavam. E aí teve fornecedor que eu falei assim, o meu sócio é Jesus. Pergunta para ele como é que eu consigo. Uau. Porque tem coisa que eu não sei te explicar. Qual era a reação deles? Aí, muitos descrentes, né? Ah, que isso? Isso lá no começo, né? Quando eu estava com 4 meses de empresa, Felipe, as pessoas já queriam comprar a minha empresa. Vieram 3, 4 pessoas. Olha só. Vieram pessoas para ser sócio. Aí eu falei, mas você vai ser sócio do quê? Não tem nada ainda. Deixa eu construir primeiro. Já viram grandeza ali. Né? E aí, quando eu ia atrás de fornecedor, mas quem está por trás de você? As pessoas queriam entender, porque é uma pessoa humilde. Eu abri a minha empresa com a
minha rescisão. O que passava na tua cabeça, Max? Tu estava na feira de Barueri vendendo bolo e de repente tu abrindo né, estamos falando de uma operação milionária de medicamentos de oncologia. Eu conheço meu pai, né, teve esse processo do câncer, de medicamento de 1 milhão para cima. Então o que passava assim na tua cabeça, nas tuas emoções, essa transição assim tua? Eu tinha muita fé, Felipe. Tudo que me move, me movia era fé. Porque eu não tinha de onde tirar. Eu só tinha uma coisa comigo. A fé que Deus colocou dentro de mim que ia dar certo. Eu só tinha a palavra que falava comigo. Mais nada. As pessoas falavam assim, mas você está segura em quê? Eu falei, eu estou segura numa promessa que Deus fez para mim lá atrás. Glória a Deus. Eu estou segura numa palavra que Deus um dia usou um profeta e falou, você não está aqui nesse mundo para ser cauda, você está para ser cabeça. Você está entendendo que pessoas precisam ouvir a tua história? E assim, Deus não deu essa trajetória toda para você ficar calado. Ele confiou em você. Ele apostou em você. E você vai decepcioná-lo? Te falei no início. Você acredita que eu ficava assim, falava assim, Senhor, eu não posso te decepcionar. Senhor, eu não vou decepcionar a Deus. Como que eu posso fazer isso? Ele acreditou em mim. Eu não posso decepcioná-lo. E ali eu buscava fé e força todos os dias. Trabalhar, até eu fiquei muito feliz. Eu estou há uns meses, gente. A agenda dela é corrida, ela fica no Rio de Janeiro, fica aqui em Alphaville, São Paulo. E a vida de empreendedora, ela falou, tem muita entrega, ela pensa em tudo da operação. E queria muito tempo trazer ela. Por quê? Aquilo que eu te falei antes de nós entrarmos no ar, para mostrar para vocês, gente, né, que o mesmo Deus que foi lá, que viu a Max vendendo bolo, que viu a barraca se quebrando, que viu a mulher depois de toda uma luta, uma labuta, voltar para a estaca zero, de passar privações financeiras, confiar nas mãos da Max, um grande empreendimento. Qual é a única lição que nós extraímos aqui? Inspiração que ela falou, né? A fortalecer a nossa fé em Deus, alicerçar nossa esperança no Senhor. E eu te falei que tu ia inspirar muitas mulheres, porque dentro dos desbravadores, agora da célula que eu estou fazendo, tem pessoas que realmente têm um coração desejoso de crescer, de avançar, de prosperar, mas que demonizam às vezes a prosperidade, falando que não, o dinheiro é raiz de todo mal. E eu te vejo cheio do Espírito Santo, cheia de ousadia e liderando uma grande empresa, um negócio multibilionário, né, com a referência que é a tua empresa. Então isso me mostra, olha, tá aqui um case, gente, de sucesso, uma pessoa que é possível servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo e comandar um grande negócio e dar propósito a tudo isso, como tu falou. Aí eu entendo, né, os porquês, os detalhezinhos que as pessoas deixam passar desapercebido. Alguém que tá lá na empresa, gente, que vai sair um medicamento lá e isso aqui vai levar uma vida, ele entende do propósito. E quem está vivendo, né, o propósito disso é gerar vida, gerar cura para aquele corpo. Senhor, opera. E aí, como é que tu vê isso? Assim, que recado tu deixaria para, principalmente, eu vou até segmentar, porque homens, eu me inspiro muito em ti. Naquele dia que tu falou, porque eu vinha para cá, eu orava muito sem Deus. Eu vim para... Eu tenho meus cursos, meus treinamentos, eu vou para a empresa fácil, mas eu já recebi convites aqui, né? E, porém, eu sabia que eu tô aqui para pregar a palavra. Daí ficava a preocupação, Senhor, não deixe faltar o pão na minha mesa. E aí, a entender que o Senhor cuida de nós, né? Cuida do nosso passo. Que recado então me inspirou muito quando o teu testemunho. Daí depois que já tinha orado por mim e tal, nós estava indo embora ali, eu ia embarcar no carro, tu não sabe meu testemunho, né? Eu tenho a empresa assim e tal, mas eu vendia bolo aqui. Eu falei, sério, Max? E eu tava orando nesse sentido, que eu falei, Deus, como é que vai ser o trem? Porque os caras, cara, tu é maluco, tu é suplente de deputado, vem pra Santa Catarina, cara, trabalha na Lesc, trabalha no governo. A eleição tá chegando, vem concorrer e tal. E eu falei, não, eu tenho uma missão de pregar. E aí naquele dia eu orei por isso, Senhor, me dá o sustento, me cuida. E aí tu falou, eu vendi bolo, e o Senhor me deu assim, assim, assado e tal. Então, eu queria que deixasse uma mensagem. Me inspirou a minha vida, mas vai inspirar muitas, principalmente mulheres, sabe, que estão lá talvez na privação, e de privação também de comunhão com Deus. Que mensagem tu deixaria assim para ela que tá buscando um recomeço, buscando construir sua liberdade financeira, buscando construir sua comunhão com Deus? Como é que ela sincroniza tudo isso para, né, seguir essa tua trajetória de sucesso que inspira muito? Não escreveu o teu livro ainda, Max? Ainda não, mas é o próximo passo. Nem esse podcast, se tu pegar um bom editor, um bom redator, dá um livro, não é o quê? Umas 100 páginas? Que foi muito linda a tua história, os detalhes, né? Com aplicações. Mas eu quero abrir esse espaço, porque eu vou mandar esse podcast para muitas alunas do nosso, né, da nossa mentoria. Quero que elas assistam com calma, que estão buscando construir um sonho e vão se inspirar muito na tua vida. Eu queria que tu deixasse uma mensagem para ela, essa pessoa que está reestruturando, recomeçando. Algumas passaram por divórcio, são tantas histórias. Eu queria muito que tu inspirasse elas. O que eu posso dizer é que assim, Deus ele foi tão bom com as mulheres, que tudo que a gente recebe, a gente multiplica, a gente gera vida, né?
Isso é muito importante da gente saber. Uau. E assim, Deus, ele não põe nada no coração da gente que não possa se tornar realidade. Mas isso vai depender de você acreditar que pode de verdade. E assim, às vezes a gente olha para dentro e a gente fala, eu não tenho nada, vou fazer o quê? Como que eu vou fazer? Foi igual aquela situação de, o que você sabe fazer de bom? Eu falei, eu sei fazer bolo. Então vamos fazer bolo. Então é aquela situação de que você tem que usar aquilo que você tem. Lembra da história da mulher da botija de azeite? É. O que você tem lá, né? Que o profeta perguntou. Falou, eu só tenho Nossa. um vidrinho de azeite. Então vai lá, pela tua fé, que se você acreditar na minha palavra, peça emprestado várias botijas e vai fazer aquilo que eu te pedi. Então o milagre aconteceu durante o que ela estava derramando Ação. azeite, né? Olha só. Então tudo é ação. Viu, Edgley? Então, Movimento. é movimento. Pressão que eu sempre pego no teu pé. Então, assim, não adianta você ter uma vontade de fazer, querer algo, e assim, todo mundo pode tudo. Ninguém é diferente. Deus deu, como é que fala? O sol brilha para todo mundo. Nossa, estou arrepiado Deus aqui. é o mesmo para mim, para você e para qualquer pessoa que querer fazer a diferença. Não é porque eu sou diferente, é porque eu quis fazer a diferença. E tu estava em ação. E em ação. Então, assim, usa o recurso que você tem. Começa com o que você tem. Olha só. Porque as coisas, Deus vai te abençoar. Porque você está acreditando, né? Deus fala que você tem que seguir os princípios dele, que ele não foge dos princípios dele, né? Você vai ser uma boa pessoa. Eu digo assim que a lei da semeadura, ela é impressionante. Então, seja uma boa pessoa, que tudo que você fizer vai voltar para você. E Deus vai te abençoar, Ele vai colocar conexões como colocou eu e você aqui agora, Felipe. Meu Deus. Para ser canal de bênção na vida das outras pessoas. E assim, você faz a tua parte, que é do possível, e Deus vai fazer o impossível. Nossa, o impossível Max. é com Ele, não é com a gente. Primeiro você acredita, E para ver acontecer. Tipo, tu falando aqui, realmente, né? Se tu não tivesse aceitado o convite de ir pra feira de Barueri fazendo bolo, se tu não tivesse, né, talvez no dia que quebrou a barraquinha, dizendo, não, eu vou continuar, então eu vou baixar o meu currículo, vou começar lá no chão de fábrica. Aí eu vi ali a Solange Pereira, minha tia querida, lá de Santa Catarina, ela vai se inspirar demais. Tia, essa mulher aqui, ela é inspiradora. Ela, boa noite, o som no microfone, a entrevista tá um pouco baixa, que a Max também falando um pouquinho longe, mas a gente vai tentar melhorar aqui. Depois aí na edição é que a gente dá aquelas corrigidas de som e tal. Mas aqui eu tô ao vivo, tia, e depois ele vai estar, o episódio gravado, editado, já vai estar no ar na sequência, mas a gente quis ficar ao vivo aqui com vocês. Mas obrigado por nos ajudar aqui. E se a Maxione não tivesse ido pro bolo, faz todo sentido, né? O que é movimento? E a gente conversamos sobre isso ainda hoje, né? Movimenta, vai, faça. Depois, se ela não vai lá para a empresa, não nascia a empresa e a empresária de sucesso hoje nacional e, como tu falou, rompendo agora as fronteiras, os limites do nosso Brasil. Nossa, Max, glória a Deus. Olha, eu tenho tanta pergunta aqui, mas eu vou dividir o episódio com a Max em 2. Vai ficar com gostinho de quero mais, o pessoal tá empolgado aqui. Então eu vou aproveitar esse sucesso que é ela para ela voltar aqui num segundo episódio, que foi muito bom, Max. Eu acho que foi tão inspirador. Eu quero só louvar a Deus pela tua vida, pela tua presença. Não preciso nem te falar que tu me inspira também, foi, né, canal de bênção na minha vida, nada é por acaso, o Senhor tem os seus planos e projetos, e foi glorioso ser edificado com a tua história e trajetória. Eu acho que o Edgley, o Victor, né, a Márcia, todos nós, eu cheguei de Santa Catarina recentemente, uma transição, então houve um testemunho de quem também vive uma transição com 14 anos e tá aí firme e forte depois de ter passado tudo isso. Eu acho que inspirou demais todos nós. Eu não tenho dúvida que cada pessoa que assistir esse episódio vai ser muito inspirado. Deixa a tua mensagem final, Max. Já fomos tão abençoados. Eu acho que essa é só para encerrar com chave de ouro esse episódio que foi tão especial. Obrigado pela tua presença. Obrigado por essa espiritualidade, por esse amor, por essa presença, essa comunhão com Deus acaba sendo luz do mundo e sal da terra. Eu creio que não vai faltar ocasião para a gente ter mais episódios como esse abençoado. E eu tenho bastante pergunta aqui que ficou aqui engatilhada. Daí o que eu vou fazer? Pessoal, eu marco um próximo e eu faço algumas perguntas aqui que eu quero fazer, mas daí eu deixo, né, eu leio mais perguntas de vocês para a gente continuar interagindo e aprender mais com a Max. Os dados, tem lá, ela disse que não trabalha muito rede social, mas tem lá o teu Instagram? Tem. Bota lá alguém lá na empresa para fazer o
Ó, então depois, gente, não nesse episódio aqui que é ao vivo, mas na descrição depois a gente bota, né, Victor? Nesse aqui. E no depois que a gente vai postar também, a gente vai botar a descrição das redes sociais da Maxione, da empresa dela também, enfim. Daqui a pouco tem que abrir uma mentoria para mulheres, né? Vem gravar aí uma mentoria para inspirar novas empreendedoras. Senhor, estamos aí. Amém, ora a Deus. Muitas mulheres vão gostar de ser aconselhadas por ti. Então depois todos os detalhes das redes sociais para vocês acompanhar o trabalho, a empresa da Maxione vão estar aí na descrição do vídeo. Estou captando aqui ainda aos poucos. Na descrição do vídeo vai estar todos os detalhes, gente. E eu vou finalizar esse episódio maravilhoso. Foi o 18º episódio do Central com a Maxione, proprietária da Life Care e uma empresária, né, que, além de empresária, é uma grande serva de Deus. Todas as descrições dela estão na descrição do vídeo, tá as redes sociais dela. E a gente vai terminar com a mensagem dela final. Minha amiga, deixa uma palavra final aí pra gente encerrar esse episódio que foi maravilhoso. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, esse momento aqui foi muito bacana, dividir pouquinho, né? E assim, às vezes relembrar tudo e assim, às vezes a gente esquece em algum determinado momento, quando tá difícil, de que pode dar certo. Mas esse momento aqui que a gente relembrou o meu passado, eu pude falar, meu Deus, quantas vezes o Senhor estava comigo. Glória a Deus. Não é verdade? Então, assim, o que eu posso dizer é que, assim, o momento que a gente vive, se não tá bom, não determina onde você quer chegar. Né? Então, se Deus colocou algo no teu coração, é porque Ele já viu acontecer. Então, se você tem um sonho, para se tornar realidade, você só tem que agir mesmo. Né? E assim, nunca deixe de ser grato ao Senhor, mesmo nas lutas, porque Ele está te ensinando alguma coisa. E lá atrás, quando você olhar, como a gente fez essa retrospectiva aqui, você vai ver que a todo tempo Deus esteve comigo. Não é verdade? Porque Ele foi me ensinando, Ele foi me preparando. E eu falava, por que eu tenho que ser tão forte? Por que eu tenho que ser assim? Porque Deus quer me levar a lugares muito mais altos.